aqui, continuando com a correção do capítulo 2 do livro 1 de português, da apostila volume 1. Vamos lá, página 26, questão 9. Sobre o livro que o garoto publicou, faça o que se pede. Assinale o título do livro. Qual é o título do livro? Agora, gente, não é entrevista que está na apostila lá na página 22. É sobre o livro do menino. Então, qual o título do livro do menino? É O Aquário? É O Quarto? Ou é O Quartário? É O Quartário, isso mesmo. Né? A gente leu a entrevista, viu agora a capa do livro. Então, gente, não tem como errar essa questão. Bem facinho, só para vocês refletirem mesmo. Letra B. Escreva as palavras que o garoto juntou para formar o título do livro. Quais foram as palavras? A palavra quarto com a palavra aquário. Então, ele juntou quarto e aquário e ficou quartário. Ficou O Quartário. Letra C. Copie o trecho da entrevista que justifica o título do livro. Ou seja, qual é a parte da entrevista que dá a entender, né, que explica por que ele quis juntar a palavra quarto com a palavra aquário. Aí você tem que voltar lá no texto, pega o seu toda vez que a gente estiver fazendo interpretação de texto, eu já falei e eu vou repetir para vocês. Eu tenho que voltar no texto todas as vezes que se fizer necessário, não posso ter preguiça. Tenho que ler de novo até chegar no ponto que eu tô procurando, tá bom? Então, voltando lá na página 22, eu vou procurar aonde que é o trecho que justifica o título do livro, que é O Quartário. Aí eu chego lá na segunda pergunta, já está falando assim, ó. Durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Acabou. Ele juntou a palavra quarto, né? Foi o quarto dele que inundou e o quarto virou um aquário. Ele juntou as duas. Aí ele fala assim: como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título, O Quartário, tá? Então essa é a resposta da segunda pergunta que você vai colocar lá na letra C da questão 9, tá bom? Letra D. Em uma folha de papel, faça um desenho de como você imagina um quartário. Eu reconheço aqui, Alessandra, professora Alessandra, com 38 anos, que quando eu era pequena, também eu tive várias vezes um sonho assim. Eu imaginava como que seria legal o meu quarto cheio de água e peixes e tudo mais. Então, acredito que não seja muito difícil para vocês. Quem não fez o desenho tem que fazer, tá bom? Pega uma folha de caderno mesmo e faça um desenho de você lá, da sua cama, da água. O que teria nesse aquário? Teria peixes, teria plantas, teria bolinhas, bolha de oxigênio, tá bom? Caprichem, pintem o desenho. Se vocês não fizeram, alguns já fizeram, mandaram pra mim. Se você não fez, capricha, pinta bem bonito, tira uma foto, manda pro e-mail da Pro. Questão 10. Releia as perguntas da entrevista com entonação que o sinal de interrogação sugere. Depois circule de azul o ponto de interrogação e de amarelo a letra inicial maiúscula, tá bom? Então, vocês vão ter que pegar o lápis de cor azul, lápis de cor amarelo. Vamos lá. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Tá, gente? Pergunta, eu já falei, a gente não pode ler como qualquer outro trecho do texto. Eu tenho que pôr uma entonação na minha voz, tá? Eu não posso ler como surgiu a ideia de escrever o livro. Eu tenho que ler com entonação de pergunta. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Tá? E aí não esqueça, a letra C, que começa o texto, eu vou circular de amarelo. E o ponto de interrogação, no finalzinho, eu vou circular de azul. Segunda pergunta. Sobre o que foi esse sonho? Tá? Mais uma vez, eu não posso ler sobre o que foi esse sonho. Eu tenho que ler com
entonação de pergunta. Sobre o que foi esse sonho, tá bom? E não esqueça, a letra S vai circular de amarelo e o ponto de interrogação de azul. Terceira pergunta. E depois, o que vocês fizeram? Vou circular também a primeira letra, a letra E, e o finalzinho, o ponto de interrogação. Quarta pergunta. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Tá? Olha a entonação, ó. Que dica você daria às crianças que querem lançar um livro? Tá bom? Se você não leu desse jeito, provavelmente ficou sem sentido o seu texto. Circula a letra Q, circula o ponto de interrogação com as cores que foram pedidas. Quais são os autores e os livros que você mais gosta? Também vou circular a letra Q e vou circular o ponto de interrogação no final, certo? Tem que ter feito essa questãozinha desse jeito. Se você não fez, vai lá, pega seu lápis azul, seu lápis amarelo e faz agora. Tira foto, manda para Pro no e-mail. Questão número 11. Que outras perguntas você faria ao garoto escritor? Elabore 2. Depois leia-as para os colegas e ouça deles. Não vai dar pra gente ler pros colegas, não vai dar pra ouvir dos colegas, mas que dá pra gente fazer as 2 perguntas e mandar pra Pro, dá. Tá bom? Então pense em futuro, em que mais você gostaria de saber? Se você estivesse entrevistando o Francesco, que perguntas você faria para ele, tá? Não esquece de no finalzinho da pergunta tem que colocar o ponto de interrogação, tá bom? Se você não fez também essa questão, agora entendeu como tem que fazer, faz e manda para a Pro. Questão 12, página 27. Releia o trecho a seguir, observando a palavra sublinhada. Recreio. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Francesco. Eu tive um sonho. Contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Qual é a palavra que está grifada, que está sublinhada? A palavra ela, tá? E aí ele vai fazer uma pergunta. A quem a palavra sublinhada no texto está se referindo? A história ou a minha mãe, no caso a mãe do garoto? Minha mãe, certo? Substituiu. Ao invés de ele falar de novo minha mãe, ele colocou a palavra ela, tá bom? Continuando aqui, letra B, questão número 12, página 27. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque pela expressão a que ela se refere. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Ficaria como? Minha mãe escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Tá bom? Ou seja, para não repetir minha mãe na primeira fala que ele teve e na segunda ficar minha mãe, eu contei para minha mãe, aí minha mãe escreveu, entendeu? Que às vezes vocês fazem nos textos de vocês, ele colocou a palavra ela, que aí não fica aquele texto pesado, repetitivo, tá bom? Questão número 13. Releia o trecho a seguir. Recreio. Sobre o que foi esse sonho? Francesco. Durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título, O Quartário. Letra A. De acordo com o sonho relatado pelo garoto, qual foi a causa da inundação do quarto? Ou seja, o que causou, o que motivou a inundação do quarto? Foi a chuva. Ele fala aqui, ó, durante uma noite de chuva, certo? Então, a chuva. Só vai responder isso. Letra B. Assinale a consequência da inundação causada pela chuva. Ou seja, inundou o quarto. Aí teve uma consequência. Aconteceu algo depois da inundação. O que foi? O quarto virou um aquário cheio de peixes? Ou o quarto virou um aquário cheio de animais? Ele diz que virou um aquário cheio de animais, certo? Continuando lá, página 28, questão 14. Releia o trecho e faça o que se pede. Recreio. E depois, o que vocês fizeram? Francesco. Mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras
que eu queria e os desenhos que iriam entrar, tá bom? Letra A. Localize e grife nesse trecho as palavras então e aí. Então eu tenho que voltar no trecho e localizar as palavras então e aí e grifá-las, passar um traço embaixo. Letra B. A palavra então poderia ser substituída sem prejuízo, ou seja, sem mudar o sentido do texto, sem prejuízo de sentido, por qual das opções a seguir? Mas, por isso ou por quê? Seria a palavra por isso, certo? Letra C. E a palavra aí, por qual outra poderia ser substituída? E, depois ou quando? Seria a palavra depois, tá bom, gente? Aí, letra D. Reescreva a resposta do garoto substituindo as palavras então e aí pelas assinaladas. Então, você tem que pegar o texto todinho, certo? Lá no começo lá da resposta do menino, mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, vírgula. Aí, em vez de colocar o então, tem que colocar a palavra por, as duas palavrinhas, por isso. Por isso, foi mais fácil. Ponto. Aí não vou colocar o aí, eu vou colocar depois. Depois, vírgula, tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Tem que escrever tudo. Teve gente que escreveu só os trechinhos que constam as palavras. Não vale. Tá escrito, reescreva a resposta do garoto substituindo as palavras então e aí, tá bom, gente? Tem que fazer certinho de acordo com o que está sendo pedido. Se você não fez, faça e manda novamente para a Pro. Questão 15. Releia esse trecho observando as palavras sublinhadas. Que dica você daria às crianças que querem lançar um livro? Francisco. É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Dicas. É o mesmo que ordens, conselhos ou pedidos? Conselhos. Você respondeu conselhos, está certinho. Lançar nesse contexto significa, ou seja, nesse texto aqui, nesse trecho, o que significa lançar? Arremessar, jogar ou publicar por à venda? Publicar por à venda, tá bom? Você respondeu uma das outras duas, tá errado, tem que apagar e corrigir. Letra C. Quais as dicas dadas pelo garoto para quem quer lançar um livro? Aí você tem que voltar lá no texto e copiar. Ele diz o quê? Ler muito para ter boas ideias. Voltando lá na página 22, ó. Ele fala na primeira, segunda, terceira, quarta questão. É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem, tá bom? Se você quiser só voltar lá no textinho, no trechinho da questão 15, já ajuda, tá bom? É só copiar a resposta do garoto. Questão número 16. Releia o trecho a seguir e depois faça as atividades propostas. Quais são os autores e os livros de que você mais gosta? A resposta do menino. Meu livro preferido é o da minha mãe. Doces Sonhos de uma Princesa. Doces Sonhos de uma Princesa é o nome do livro, tá bom? Gosto também dos de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram abaixo da questão, do trecho da questão 16, eles colocaram a capa do livro da mãe do garoto, Doces Sonhos de uma Princesa. E aí ele pede para você fazer 3 coisinhas. Letra A. Copie da capa reproduzida ao lado o nome do livro preferido do garoto. Então, é só copiar o nome do livro. Qual é o nome do livro? Doces Sonhos de uma Princesa. Resposta da questão A, da questão... Letra A da questão número 16. Letra B. Na capa do livro, circule o nome da autora. Então, você vai lá na capa do livro,
vai achar o nome da autora e vai circular. Qual é o nome da autora mesmo? É a Cíntia Yunis, tá bom? Você vai achar o nome dela e vai circular. Letra C. Quais são os outros autores de que Francesco também gosta? Que ele fala aí na resposta. Ele gosta de Monteiro Lobato e Charles Dickens, tá bom? Então você tem que copiar esses dois nomes aí na questão C. Letra D. Você já leu algum livro de Monteiro Lobato? Conte aos colegas sobre as histórias que conhece desse autor. Nós conhecemos o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tão famoso, né? E tem outras histórias também que nós conhecemos. Como nós não podemos estar na sala de aula partilhando isso, eu partilho com vocês aqui, tá bom? Depois, questão 17, ainda lá na página 29. Complete as frases com o título do seu livro preferido e o nome do autor de que mais gosta. Meu livro preferido é... Aí você vai colocar, isso é pessoal, tá? Então não tem certo, não tem errado. Pensa num livro que você gostou, que sua mãe leu pra você, que seu pai leu pra você, que você tem aí na sua casa, que você gosta de ler sempre, e escreve o nome dele aí. Depois, meu autor preferido provavelmente é o mesmo autor do livro que você mais gosta, certo? Ou então, de repente, você tem um autor que você goste muito mesmo, então pode colocar, tá bom? É isso aí, encerramos as correções na página 29. Tchau!